A 28ª Festa da Colônia, realizada na Serra Gaúcha, celebra as tradições deixadas pelos imigrantes. Para prestigiar a gastronomia da colônia, a equipe do Rio Grande Rural foi até Gramado para mostrar uma receita tradicional da família Fassbinder: o pastel com massa de aipim. As culturas alemã, italiana e portuguesa se encontram na Festa da Colônia, que ocorre no final de abril e início de maio em Gramado. Celebrando a tradição das origens da cidade, a diversidade da produção rural vai até as ruas do centro. A programação do evento conta com espetáculos, músicas, danças e, é claro, com a tradicional gastronomia. Estamos aqui em Gramado, na 28ª Festa da Colônia, para apresentar a receita, uma receita que é muito tradicional aqui na festa. A Fabiana e o Paulo Fassbinder vão nos contar um pouquinho. Como que é a receita e qual é a história dessa tradição? Bom, a nossa receita vem assim de 3 gerações na família. Então, a gente fazia assim em casa para nossos vizinhos, familiares provarem, né? Então, até que surgiu a ideia que nós já estávamos participando da Festa Colônia com o bolinho de aipim. Então surgiu, vamos levar o pastel para a feira. Então, assim, a gente fez uma demonstração, uma receita, e passamos para a comissão, eles aprovaram e nos trouxeram isso e pediram que nós trouxéssemos para cá. Então, já são 8 anos que a gente já está aqui e hoje é bem aceito na festa. Bem reconhecido. Bem reconhecido. Tanto com o nosso público gramadense, municípios vizinhos, como o nosso turista, principalmente o nosso turista que vem nos procurar para saborear essa receita que eles acham muito interessante. Como fazer o pastel de massa, não, aliás, pastel de aipim, eles nos perguntam, mas o aipim, aí a gente diz, é a massa, que a gente faz a massa e daí nós botamos o recheio de carne, frango e queijo, né? Como preferência do nosso público. Mas assim, ó, então eles pedem, olha a receita, como é que vai ser feita. Então a gente gostaria até de mostrar então como é feito, porque é uma massa um pouco complicada, né? Devido ao aipim, porque o aipim tem polvilho, né? Então tu não podes trabalhar com ela muito, deixar ela muito mole, porque ela desanda. Então é um trabalho assim mas é bem interessante e muito saboroso. E bem diferente. E diferente, é totalmente a culinária e vem de origem alemã. É da nossa família Fassbinder, é origem alemã, é daqui do município de Gramado. E a Emater sempre esteve presente acompanhando vocês aqui na feira e também na produção do pastel, né? Isso, eles nos sempre incentivando, sempre, até porque hoje é uma renda para a família, né? Isso que está acontecendo aqui, a gente vem anos e anos trazendo, né? Então, com a ajuda da Emater, sempre já é uma renda familiar mesmo, né? Que eles nos apoiam bastante nesse sentido, né? Paulo, conta pra gente então, vocês mesmo que produzem o aipim na sua propriedade. É que o aipim até tem um detalhezinho, depende do tipo de aipim, se for 1 ano, 2 anos, já muda um pouco a receita, por isso não é uma receita bem específica, não dá para garantir 100%, né? A gente tenta produzir a nossa qualidade, os temperos, os ovos, o que for possível, a gente consegue produzir no interior. Mesmo para baratear um pouco e agregar valor ao produto que a gente tem. Então agora vamos conhecer essa receita diferente do pastel com a massa de aipim. Para fazer o pastel de massa de aipim, você vai precisar de 2,5 kg de farinha de trigo, 1 colher de sopa de sal, 2 colheres de sopa de cachaça, 2 colheres de sopa de gordura animal, 2 ovos, 700 gramas de aipim cozido, água para acrescentar na massa. O sabor do recheio pode ser a gosto. Na receita foram feitos pastéis de carne, frango e queijo. Primeiramente, farinha. Eu faço 2,5 kg de farinha, que é uma produção um pouco maior, né? Pega 2,5 kg de farinha.
coloca 2 colheres, uma colher bem cheia de sal, 2 colheres de cachaça e 2 colheres de gordura animal. Depois se pega 2 ovos, põe no liquidificador, aí pega aipim, tira os fios. A quantidade não tem uma quantidade exata que vai aqui, porque tem que ser um creme mais ou menos na consistência. Geralmente eu boto uns mais ou menos uns 1.500 ml que vai dar com água batida. Deve ser o que isso aqui, umas 600, 700 gramas de aipim. Aí depois só acrescenta água. E bate. Até ele ficar bem cremoso. Para de girar praticamente. Fica bem cremoso. Quando tiver cremoso, mais ou menos o que eu uso é uma dose. Mais ou menos uns 1,6 mais ou menos. Aí pega, despeja, bota junto na farinha. Lembrando também que o aipim já é cozido e já tem o sal, né? Já com sal. Aí depois mexe. Isso aqui agora a gente mexe. Tem que deixar descansar umas 2 horas na geladeira, tampado. Tem que misturar bem. Ele deixa assim tipo uma farofa, né? Ele fica que nem uma farofa ali, né? E daí ele tem que deixar a massa descansar por umas 2 horas, que daí depois dela tá prontinha para trabalhar com essa massa. Então, ela fica bem na consistência assim para trabalhar com ela. Ó, vai formando, ó, vai ficando que nem uma farofa, sabe? Não pode ficar embolotada. É, só uma... Aqui, maior, nós fizemos uma quantidade um pouco maior aqui de massa, porque aqui é mais produzido em grande escala. Nós temos 2,5 kg de farinha. Se quiser fazer menos, tem que fazer a conta para ver mais ou menos o que vai. Que nem essa aqui, por exemplo, tá um pouquinho, poderia ter um pouquinho mais de farinha. Na hora que for mexer, ainda pode acrescentar um pouquinho mais. Ela é meia ruim para fazer ela juntar, porque ela fica meia durinha. Já tiramos a massa agora da geladeira, com 2 horas de descanso. E dá para ver que ela está um pouquinho consistente demais. O que pode ser feito é molhar um pouco a mão e só molhar um pouco a mão, não acrescentar água, porque depois ela vai desandar. E isso só na hora de praticamente estar fazendo o pastel. Se ela ficar mais tempo parada depois, ela já vai desandar. Mexendo bem para que a água não pode ficar a massa molhada por fora. Ela tem que fazer essa água sumir. Esse é o ponto, já não pode mais estar grudando na mão. Esse seria o ponto. As pessoas que querem fazer em casa podem pegar com o rolo, mas daí acho que tem que trabalhar assim a farinha, porque é uma massa que gosta de grudar bastante, né? Como nós trabalhamos no cilindro, ela na feira, então ela fica no ponto do cilindro aqui no caso, mas em casa daí teria que pôr um pouquinho de farinha na mesa para dar a espichada na massa então. Quer passar uma vez?
Recheio, geralmente o pessoal faz a gosto, como quiser fazer. Nós aqui usamos carne, queijo ou frango. Mas pode ser feito com queijo e presunto, outras coisas. Mas nós usamos assim, e nós optamos por uma opção que não tenha ovo dentro da carne, como outro pastel tradicional, que o pessoal adora muito carne mesmo, sem ovo, mas pode botar ovo, qualquer coisa. A gente está vendo aqui, né, que temos o temperinho, o nosso tempero da horta, que é a salsa e cebolinha. Então fica a gosto de cada um, né, no seu sabor, né? Mas nós aqui trabalhamos muito com o temperinho verde, né, tradicional, que é da nossa região aqui, que é a salsa e a cebolinha. Então tá formado o pastel. Vamos para o pastelzinho. Pronto para... Ao estilo colonial, é mais ou menos 2,5 kg, que nem nós preparamos na nossa receita, dá em torno de 30 pastéis. Como o nosso público pede, a gente também frita tudo na hora, daí ele fica bem mais saboroso, até porque se ele esfria, né, aí ele fica um pouco mais murcho, né, no caso, né, daí ele fica, a massa desanda, né, no caso, fica mais, e na hora, assim, ele fica aquele pastel cheio, né, bem reforçado, bem bom, é uma refeição. Mais um agora vai ter o recheio de frango, que também nós usamos o temperinho da horta, né, com nossa opção aqui na feira, temperinho da salsa e a cebolinha. Aqui a gente vai colocar o pastel já no azeite quente. A temperatura para a fritura dessa massa precisa estar em 180 graus, né? Então, a gente deixa ele formando um pouquinho deixa ele um pouquinho de um lado. Quando ele começa a inchar ali, que ele fica, a gente vira, né? Porque pode ser que ele vá estourar. Então, no virar logo, daí não vai acontecer, não vai estourar. Pessoas pedem ele mais branquinho, assim, não tão passado, outros pedem mais passado, né? Prontinho, o nosso pastel está frito, então a gente retira, deixa escorrer um pouco a gordura, né? Aqui, ó, ele já vai secando, ó. Vamos por aqui, então. Isso. Agora, com os pastéis já prontos, quentinhos, Neuci, conta pra gente como é que foi desenvolver esse trabalho com a família aqui na Festa da Colônia. Bom, a Festa da Colônia é mais que um evento. A gente resgata a cultura alemã, italiana e portuguesa. No caso aqui, com o pastel de aipim, da família Fassbinder, da linha Gambelo, relatando a tradição da família alemã de Gramado. Agora iremos provar o nosso tradicional pastel de massa de aipim da Festa da Colônia de Gramado. Os eventos rurais, como a Festa da Colônia de Gramado, são também oportunidades para a gente aprender receitas como essa de pastel com massa de aipim. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.tia.br e também no nosso endereço no youtube.com/ematerrs. E você pode assistir o programa através do endereço tv.emater.tia.br. E se você tem alguma dúvida